Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente chegou nesse conjunto de séries, falando sobre os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores como Ezequiel, Daniel, Isaías, e os profetas menores, E hoje a gente chegou agora no profeta Ageu. O profeta Ageu foi o autor do livro de Ageu, escrito pelo profeta, aproximadamente 520 anos antes de Cristo. E o seu propósito era incentivar a reconstrução do templo e enfatizar a esperança de grandes bênçãos e ao povo de Israel depois do exílio babilônico. Ou seja, o profeta Ageu ele foi escolhido por Deus para incentivar o povo a reconstruir Jerusalém, que foi destruído pelo Império Babilônico, no 70 anos antes, E com isso, tendo muita dificuldade o povo de Israel. Apesar que teve autorização do rei Ciro, mas eles estavam enfrentando várias dificuldades, até mesmo emocional, até mesmo psicologicamente. Por quê? Porque eles estão voltando numa terra arrasada, uma terra que tem só pedras, destruídas pelo Império Babilônico, pelos caldeus na cidade de Nimrod. E com isso o povo já estava começando a construir as suas casas primeiramente. E não colocou o Deus de Israel em primeiro lugar. E com isso levantou o profeta Ageu para reconstruir o templo e os muros de Israel. E qual é o significado do nome Ageu? É o meu aniversário. No período de 520 a.C., há 70 anos, 70 anos antes, os judeus foram autorizados a voltar às suas terras, liderado pelo profeta Josué, ou seja, o sumo sacerdote, e Zorobabel, da linhagem de Davi, ou seja, o profeta Josué sendo o homem religioso, e o Zorobabel da linhagem de Davi para ser a linhagem política, Isso para reconstruir as suas vidas, que está escrito no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, relata isso, sobre a reconstrução e o sumo sacerdote Josué sendo levantado como sumo sacerdote para clamar ao Senhor, para levantar o povo para a reconstrução, reconstruir. E por isso que fala o meu aniversário. O meu aniversário o quê? O Ageu, ele está voltando para sua terra. E voltando para sua terra é o aniversário, que é o aniversário dele, e tanto não só com ele, mas assim como para o povo de Israel, que é a festa, A festa que está voltando para sua terra. E em agosto de 520, no capítulo 1, do versículo 1 ao 15, o profeta Ageu faz acusações. Ele faz acusações. Quais são essas acusações? Essas acusações que ele faz é para construir as suas casas do luxo e deixa de lado a casa de Deus. E Ageu fala: as suas casas são mais importantes que a sua fidelidade a Deus. Esse é a rebelião contra a aliança. A terra improdutiva, ou seja, a terra se tornou improdutiva quando houve, antes do exílio da Babilônia,
os líderes de Israel, os ricos de Israel, faziam de suas terras, né, uma terra improdutiva. Por que a terra improdutiva? Eles não deixavam, né, a terra descansar no período de um ano. Trabalhou 7 anos e não descansou durante um ano. E com isso foi trabalhando tanto que o povo, por causa da ganância do dinheiro, da ganância das suas vidas, né, o que eles fizeram? Não vamos mexer, não, vamos produzir. E com isso, querendo cada vez mais o Deus Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro. E com isso, né, e forante as outras coisas que aconteceu, que entrou a idolatria, adorando o Deus Baal, os deuses estranhos, Deus castigou aquele povo. E Deus castigou aquele povo que antes do exílio babilônico, os assírios atacaram o povo de Israel, queriam mais tributos e cobravam mais tributos. E Deus estava no controle de tudo. Ele estava vendo tudo. Por isso que levantou os assírios, levantou os babilônicos e atacaram o povo de Israel e levaram ao exílio por causa da idolatria. E segunda parte, porque eles não deixavam a terra descansar, a terra do Senhor, porque eles produziam constantemente. Passam mais de 400 anos não dando descanso para suas terras. E com isso veio, né, a destruição, e a terra descansou no período de 70 anos. E voltando o povo de Israel, voltando para a sua casa, voltando para a sua nação, reconstruindo a sua nação, o profeta Ageu faz essas acusações, que as pessoas querem construir casas luxuosas, construir suas coisas para citar o bem-estar das suas vidas. E com isso que acontece? A infidelidade e a rebelião contra a aliança de Deus. Contra a aliança de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ageu faz essas acusações perante o povo. E com isso, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9, após meses depois, em setembro de 520 a.C., aborda as expectativas destruídas. Ou seja, reconstruir um novo templo. Ageu chama ao povo para trabalhar para o reino. E lembrando que se há promessa de Deus do futuro, o reino de Deus, que está escrito em Isaías, capítulo 9, de 60 a 62, e também Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Ou seja, o profeta Ageu está chamando: pessoal, vamos reconstruir, vamos mudar a nossa vida, não vamos ser das pessoas que aconteceram com o erro do passado. Vamos pensar no agora, vamos reconstruir a casa do Senhor, vamos construir primeiro onde o Senhor ele habita. Apesar que a Arca da Aliança já não está lá mais, mas o Ageu pensa primeiramente em Deus. Com isso, eu convido a você pensar primeiramente no nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim e por você ali naquela cruz. Como o profeta Ageu, ele agiu primeiramente pensando no Senhor e para reconstruir o segundo templo com dificuldades. Mas ele pensou primeiramente em Deus. Pensar o nosso pensamento, o nosso psique, está primeiramente a Deus. Pensar nas coisas dele, fazer as coisas para ele, para o reino dele. Faz como aconteceu com o profeta Ageu. Ele acusou o povo, mas também ele deu instruções. Crê nessa palavra que Jesus te ama e te quer bem. E crê nessa palavra que Jesus te ama muito e quer salvar você, toda a sua casa e toda a sua família no nome poderoso, maravilhoso de Jesus.